have. Nós podemos também discutir que seriam os únicos trabalhadores que o pai tinha. I think he had servants who can use. Eu penso que ele teria servos que poderia usar I think he have another people who can use. e teria outras pessoas que poderia usar. But I believe he wants us to see that it's necessary that the sons need to work. Mas eu penso que ele quereria ver que é necessário que os filhos precisam ver que os filhos precisam trabalhar. So we can see the necessity of the work. Então nós conseguimos ver a necessidade do trabalho. And then we can see the father wants both sons to get involved in this work. E também conseguimos ver que o pai queria que ambos os filhos estivessem envolvidos no trabalho. So we can say that the Heavenly Father is this father, Nós podemos pensar que o pai do céu é este pai and he wants his sons to go to work. e ele quer que os seus filhos vão trabalhar. He is not talking about Jesus Christ, son, Ele não está a falar de Jesus Cristo, o Filho, but it's not about the sons who are being adopted, mas ele fala dos filhos adotados, perhaps the one who is saved, aqueles que são salvos, like I and you. tal como eu e And vocês. God's planned to go to work. E Deus planeia que vão para o trabalho. And he go to one and says, okay, go to work Ele today. Ele disse a um deles, ok, vai trabalhar hoje. It is interesting, he didn't want them before. E é interessante como ele não os mandou antes. He didn't come to them and say, look, tomorrow I need you to be there to work. Ele não lhes disse, amanhã é preciso que vocês façam este trabalho. Tomorrow is really necessary to go to work for, we need to do something to the vineyards. Ele poderia dizer que amanhã é necessário fazer algo com as vinhas. Now he said, goes there today without a warning and required for they be ready to work. Ele disse para irem hoje sem pré-aviso e que era necessário estarem prontos para trabalhar. Today we as a Christian, we really get comfortable. Nós hoje em dia, como cristãos, estamos bastante And confortáveis after we forget that we are here to work. e nós esquecemos que estamos aqui para trabalhar. We learn in the morning to be a servant. Nós aprendemos esta manhã como ser um servo. You see, God wants us to be servants. Deus quer que sejamos servos God wants us to be workers. e Deus quer que sejamos trabalhadores. And he comes to one and says, okay, I want you to go to work. E ele disse a um deles, ok, quero que vás para o trabalho. Look verse 29. E no versículo And 29, he says, I will not. ele disse, não quero. Now, you have to understand the culture of Israel. Temos que entender a cultura de Israel. I try to adopt this culture of Israel in my house. Eu tento adotar essa cultura de Israel na minha casa. And I did when I was my kids, when I had my kids home. E eu fazia-o quando tinha os meus filhos em casa. You can ask Gabriela, she is here. Podem perguntar à Gabriela, ela está But aqui. in our home, who would pay the bills, make the rules. Na nossa casa, quem pagava as contas era quem acreditava as regras. This means if you're in my house, you will do whatever the daddy says. Isso significa que se estavam na minha casa, tinham que fazer o que o pai dizia. If you don't like it, you are free to protest. Se não concordam, são livres de protestar. But nevertheless, will not help you because I still require you be obedient to my father. Mas To me. isso não os ia ajudar, porque ele sempre iria querer que fossem obedientes a Same mim. things here. The father needs to send them to work. E é o mesmo aqui, o pai precisava de os enviar para o I trabalho. believe he could take somebody else to send to work. Eu acredito que ele poderia ter escolhido outra pessoa para ir And trabalhar. I believe his servant will go with no objection whatsoever. E eu acredito que os seus servos iriam sem nenhuma objeção. But yet he come to his sons Mas ele, apesar disso, foi perante os seus filhos. because he think his sons will obey him. Porque ele pensava que os seus filhos iriam obedecer-lhe. He think because they are my sons, they love me, Ele pensou, se são os meus filhos, eles amam-me. and they will go whatever I ask of them. E eles irão onde quer que eu lhes mande ir. But verse 29 it says, and he answers and says, I will not. Mas no versículo 29 vemos que ele diz, não quero. We're going to see a little bit later, but we see here that he is openly disobedient. Nós conseguimos ver isso, vamos ver mais tarde, mas aqui vemos que ele foi claramente desobediente. In my saying, in my talking, I said he is a rebel. E por minhas palavras eu digo que ele foi rebelde. Nevertheless, he said, no, I will not. Apesar de tudo, ele disse, não, não vou. But later he goes. Mas mais tarde ele foi. But that's a different story. Mas isso é uma história diferente. But it says here that God, we can see here that God really wants us to work.
Mas o que nós podemos ver aqui é que Deus quer que nós trabalhemos. And listen, dear Christians, dear brothers and sisters, dear friends. E ouçam-me, queridos irmãos, irmãs e amigos. I love you in the Lord. Eu amo-vos no Senhor. God is my witness. Deus é a minha testemunha. But we are not made to stay in the churches and do nothing. Mas nós não fomos feitos para ficar na igreja e não We fazer are nada. not made to stay here and get fat, so to say. Nós não estamos aqui para se engordar, por outras Not palavras, physically, não, but não spiritually fisicamente, saying, mas and do espiritualmente, nothing for the glory of God. e não fazer nada para a glória de Deus. God wants us to be working sons and daughters. Deus quer que nós sejamos filhos e filhas trabalhadores. I want you to go and work in my vineyard. Eu quero que vocês vão trabalhar na minha vinha. You see, God never liked lazy people. Deus nunca gostou de pessoas preguiçosas. God will never use the lazy people. Deus nunca usou pessoas preguiçosas. God will never call a lazy people to promote his gospel. Deus nunca chamará uma pessoa preguiçosa para proclamar o seu evangelho. Therefore, we need to move and become a worker. É por isso que nós precisamos nos mexer e tornar trabalhadores. Father asked them for a favor. O pai pediu-lhe por um favor. Look, sons, I can send somebody else. Vejam, filhos, eu posso enviar qualquer outra pessoa. I can send angels. Eu posso enviar anjos. I can send whatever. Eu posso enviar quem seja. But I choose you. Mas eu escolhi-te a ti. Did you ever wondering why God chose his son, Jesus Christ, to send? Vocês já pensaram porque é que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo? Christ offered himself, Bible says. Claro que a Bíblia diz que Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo. But Jesus Christ, he was ready to do God's will. Mas Jesus Cristo estava pronto para cumprir os desejos de Deus. I can imagine the conversation in heaven. Eu consigo imaginar a conversa no céu. These people, they have no chance. Estas pessoas não têm oportunidade, hipóteses. And without our intervention, they will die and go to hell. E sem a nossa intervenção, elas morrerão e vão para o inferno. And I can see, I can imagine Jesus Christ, Father, I go. E eu, I go, I love them. I know you love them, I go. e eu imagino Jesus a dizer, eu vou, eu sei que tu as amas, eu vou. And he comes E ele veio, in the form of a servant. como em forma de servo. And then he did this, why? Because it's God's will. E ele fez isso porquê? Porque era o desejo de Deus. His Father is the same thing. That's always, you think about a lot of parables what God teach is really like that. E, Like in the Luke, what it says about the man in the hell. You remember the Luke with the rich man and the poor man? In the Luke 19 and Luke 16, I think it is. muitas parábolas são realmente como acontecem. Vocês lembram-se em Lucas do homem rico? So here is two people, God have a father, God have two people, Nós, and you want them to send to work. nós podemos imaginar Deus com duas pessoas que querem enviá-las para o trabalho, Ask them a favor. pedindo-lhes um favor. Go and do my work. Look at what it says here. Vão e façam o meu trabalho. And come to first and say, son, go work today in my vineyard. Como diz no versículo 28, o filho vai trabalhar hoje na minha vinha. See? It's impertinent for they go today. Era importante que eles fossem hoje. Perhaps the fruits go bad. I don't know. Talvez os frutos iriam estragar-se, eu não sei. In my new house, I have orange trees. Na minha nova casa eu tenho laranjeiras. And now they have a lot of fruits. E neste momento temos muita fruta. Now not anymore because we take some and give it to church, some we use it. Agora não temos tanta porque já usámos alguma ou trouxemos para a igreja. But let me tell you something, if you don't collect those fruits on time, they will fall down and go bad. Mas deixem dizer-vos uma coisa, se vocês não pegarem nos frutos a tempo, eles irão cair e apodrecer. Same here. I was living in Germany, in an area where they have a lot of wine. E aconteceu mesmo aqui, eu quando vivia na Alemanha existiam zonas com muitas vinhas. And if you don't collect them on the time what you're supposed to do, the birds come and pick them all up. E se as uvas não fossem apanhadas na altura certa, os pássaros vinham e estragavam-nas. So needs to be a time when they need to be collected. Então existe um tempo certo para serem apanhadas. I believe now is the time when we have to get involved and working more and more for the Lord. E eu acredito que este seja o tempo em que nós precisamos estar mais envolvidos e trabalhar mais e mais para o Senhor. And in them time was the time when Jesus' time was the time. Now it's more urgent to go to work.
E naquele tempo Jesus era o tempo em que era mais urgente ir para o trabalho. Look to 1 Corinthians chapter 3, please. Vejam em 1 Coríntios 3, Verse 9. versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. It says therefore, we are laborers together with God. Nós somos cooperadores de Deus. You see that? We need to work with God together. É suposto nós trabalharmos juntamente com Deus. That's why God, after save you and me, leave us here on earth E é por isso que depois de me salvar, Ele continua a viver aqui na terra. to go and work. Ele deixou-nos na terra para ir e trabalhar. And we're not going to work with anybody. E nós não vamos trabalhar com mais We're gonna ninguém. work with God Nós vamos trabalhar com Deus, together. juntamente com Ele, What an honor! com honra. What an honor for those sons to, hey, my father asked me to help him. A honra destes filhos por o seu pai lhes ter pedido para o ajudar. Today it's kind of like in that time as well. You know, nothing changed, nothing new under the sun. E agora é como naquele tempo, nada mudou, não existe nada de novo debaixo do sol. If you ask your son to do something, man, you know, I don't have time, Daddy. I need to first finish this job, this game. Se agora acontece a mesma coisa, se pedirem ao vosso filho para fazer alguma coisa, ele vai dizer que não tem tempo, que tem que terminar um jogo. Not in my house. Mas não na minha casa. We didn't have that. Nós não temos isso. You see, first the chores and then the time, free time. Primeiro as obrigações e depois o tempo livre. Same here. É o mesmo aqui. God saved us, God saved you, God put you here, God leave you here, for you can do the work of God together with His majesty. Deus salvou-vos e deixou-vos aqui para que possam fazer o trabalho dele juntamente com ele para a sua majestade. John chapter 15, verse 7 Em João to 9. 15, versículo 7 a 9. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. You see that? God wants us to bring fruits. Deus quer que nós produzamos frutos. To go in this vineyard and bring fruits to His glory. Ir na vinha e coletar frutos para a sua glória. And perhaps the father here will say, well, if I take my sons, they can learn how to be good stewards with whatever we own. E talvez esse pai tenha pensado, se eu levar os meus filhos, eles vão ser bons mordomos e bons zeladores daquilo que nós temos. Perhaps they appreciate me for asking them to help me. Talvez eles irão gostar que eu lhes tenha pedido para me ajudar. So second point, we have to go a little bit earlier. We have to continue going. Em segundo lugar, But here it says, before we go forward, it says here in the Matthew 11:28, when we work, and because we work, you know what? God offered, okay, when you work, I'm going to give you rest. mas conseguimos ver aqui que se trabalharem eu vou-vos dar descanso. See, God's offer, not just put us to work. Deus não quer apenas que vamos He don't trabalhar, just work with us, Ele não quer apenas trabalhar connosco, but He also give us rest after we work. mas Ele também nos dará descanso depois do trabalho. But you cannot rest if you don't work. Mas vocês não podem descansar se não trabalharem. Now when I have my new house, Agora na minha nova casa, sometimes I work a lot. Not really hard because I'm a little bit, you know, not that much with back and everything. muitas vezes eu trabalho muito, não tanto quanto gostaria, por causa das dores. But it's so good after I did the work Mas sabe tão bem depois de eu trabalhar, to enjoy, to see what I did, desfrutar e ver aquilo que eu fiz and then rest e descansar. and see that I accomplished a little bit. E ver que eu consegui fazer um pouco mais do que estava I destinado. believe this is the way, same way as God. Eu acredito que seja da mesma forma com Deus. God wants us to work Deus quer que nós trabalhemos with Him com Ele for His glory, e para a sua glória. and then He will give us rest. E depois Ele dar-nos a descanso. And when you go to heaven, you're going to sit down and enjoy your work. E quando formos para o céu, poderemos sentar-nos e desfrutar do nosso trabalho com o nosso Pai. Father sent them both to work because it was a lot to do. O Pai enviou-os aos dois para trabalhar porque existia muito para fazer. See, look the First Thessalonians
Vejam em Verse 1. 1 Tessalonicenses 1. 1 Thessalonians 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses 1, 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. You see, we have to work not just physically, Nós temos de trabalhar não apenas fisicamente, but also spiritually. mas também espiritualmente. Our church, Igreja Batista Esgueira, A nossa igreja, we are putting here nós fomos colocados aqui to work in Esgueira for the glory of God, to bring people to His Majesty. para trabalhar em Jogueira para a glória de Deus e trazer pessoas para a sua majestade. That's our goal. É esse o nosso objetivo. That's why we're here. That's why we exist here. Not to get big and to get fancy and all those kind of stuff. Não é por isso que nós existimos e estamos aqui, não para sermos maiores e tornarmos To modernos. work together for the glory of God. É para trabalharmos juntos para a glória de Deus. To bring people, to bring fruit to His glory. Para trazer pessoas e frutos para a sua glória. Look what it says in verse 3. Vejam o que diz aqui no versículo 3. Your work of faith. O trabalho de fé, na obra da vossa fé. É esse o nosso After we trabalho. get saved, we need to work. We need to work. We need to work. Depois de sermos salvos, precisamos de trabalhar e The trabalhar labor of love, do trabalho e do and amor, patience of hope da paciência e da esperança. in our Lord Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Whatever we need to do in the name of the Father and the Holy Spirit, Jesus Christ. Tudo o que fazemos, temos que fazer em nome do Pai, do Filho e do In the Espírito Santo. sight of God and our Father. Diante do nosso Deus e Pai. We don't do it because we want to be big, we want to have a name, we want to be famous. Nós não o fazemos porque queremos ser grandes, ter um nome ou ser famosos. Even on the internet. We don't do it because we want people, wow, look at what a good church it is. Mesmo na internet, nós não fazemos para que as pessoas vejam que somos uma grande igreja. We do it maybe somebody watch it and might get saved and God be the glory for it. Nós fazemos para que talvez alguém veja e que possa salvar-se para a glória de Deus. That's why we do online services. É por isso que nós transmitimos os cultos And online. maybe somebody cannot come because they sick, whatever it is, so they can watch and no miss the church. Para que alguém que esteja doente ou que não possa vir, possa ver e acompanhar o culto. That's enough work for everybody, for the whole church to get to work spiritually for people come to Christ. Existe muito trabalho para as pessoas, para fazer espiritualmente, para as pessoas virem para Cristo. Look, Colossians chapter 3, please. Vejam em Colossenses 3. See, today we get comfortable. Hoje em dia nós estamos Today confortáveis. we don't want work anymore. Nem queremos mais trabalhar. We get saved and we sit and get fat and do nothing for Christ. Nós estamos salvos, sentamos e engordamos e não fazemos nada para Cristo. And then we wonder why we don't go ahead, why nobody gets saved. E depois perguntamos porque é que nós não andamos para a frente, porque é que But ninguém é yet salvo. we are against Calvinism. E nós estamos contra o calvinismo. If we don't do nothing, we are same like them. Mas se nós não fizermos nada, nós somos iguais a eles. Look to Colossians chapter 3, please. Oh, no, what it says. Yes. Yeah, Colossians 3:23. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Do you see? Wait a minute, please. Wait a minute. Colossians 3. I want you to see something. What it says, verse 20, 23 and 24, please. Então o versículo também 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Do you see that? Everything we do for the glory of God. Nós conseguimos ver que tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. You don't do to impress your pastor. Nós não fazemos para impressionar o pastor, We don't do for show other people that I'm better than him. nem para mostrar às outras pessoas que somos melhores que elas. I do because that's right to do. Nós fazemos porque é correto I do fazê-lo. because in one day my master, my father will ask me, what did you did with the time I gave it to you on this earth? Nós fazemos porque um dia o nosso mestre e pai nos vai perguntar o que é que vocês fizeram com o tempo que eu vos dei nesta terra. And then it says here, with whatever you do it heartily as unto the Lord.
E vemos aqui tudo quando fizeres, fazei todo o And coração como ao Senhor unto man. e não aos homens. I have with my daughter a conversation last days, Eu tive uma conversa com a minha filha nos últimos dias and she said, "Daddy, I want to be really good lady, good lady." e ela que disse que queria ser realmente uma boa senhora. And I try to please everybody. E eu quero tentar agradar a todos. And I said to her, I said, "Baby, you don't need to please anybody. E eu disse-lhe, tu não precisas de agradar a ninguém, You just need to please God. só precisas de agradar a Deus. That's what the Lord wants us. E é isso que Deus quer de You nós. don't need to please your pastor. You don't need to please your neighbor. You don't need to please your wife, your husband. You need to please God. Vocês não precisam de agradar o vosso vizinho, o vosso pastor, o vosso marido, a esposa, só precisam de agradar a Deus. So when you work for the Lord, you try to please God. You say, Lord, I want to work for you. Lord, I want to do your will. Então, quando olharem para Deus, só têm que dizer que eu quero trabalhar para ti, fazer o teu desejo, cumprir o teu desejo. Verse 24. Vemos no versículo 24. Knowing that the Lord shall receive the rewards and the inheritance. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, For you serve the Lord Christ. porque a Cristo o Senhor servis. You see, those people, those two sons, they should think, I don't do this for me. Esses dois filhos podiam pensar, eu vou fazer isto por mim. I do this for my father. Eu faço isto para o meu pai. The father who cares for me, the father who provides for me, the father who I sleep under his roof. Aquele pai que se preocupa comigo, que providencia para mim sobre o telhado de quem eu durmo. We can see here that everything we do because of God, Nós conseguimos ver aqui que tudo o que fazemos, fazemos por causa de Deus. who saved you, Ele salvou-nos. have a house for you in heaven, Tem uma casa para vocês no céu. cleanse you, and one day you will receive, I will receive a reward. Ele limpou-nos e um dia iremos receber uma recompensa. See, the work is enough. It's sufficient for everybody. O trabalho é suficiente para todos. The question is, are you ready to work? A questão é, será que estão prontos para trabalhar? Put it another way, are you want to work? Por outras, mas dizendo melhor, querem vocês Look trabalhar? our message here again. Vejam novamente no nosso texto, So the father come in verse 28. no versículo 28. Verse 29, he said, okay. And he says, I will not. Ou no versículo 29, quando ele diz, eu não quero. So the need was there. A necessidade estava lá, It was the work, a lot of work to do. existia muito trabalho a fazer. He could work, Ele podia trabalhar, but he didn't want to work. mas ele não queria trabalhar. He have a bad attitude. Ele teve uma má atitude. So we're going to see here point 3. I have to hurry up. Nós vamos ver agora no ponto 3. We're going to see the two different attitudes from the sons. Nós vamos From ver those two sons. as duas diferentes atitudes desses filhos, desses Let dois me tell you filhos. this. One of those sons, you and I, we are one of those sons. E deixem dizer-vos uma coisa, vocês e eu somos um desses filhos. You are not such a middle class, middle or neutral. Não existe uma classe média ou The um ponto older neutro. son refused O mais and does velho, not want to go. recusou-se e não queria ir. He is rude and first and direct to his father Ele foi rude para o seu pai and have no respect at all to him. e não teve respeito nenhum por ele. He's like more or less like really worldly and he do like everybody else doing. Ele não cumpriu o que ele quis e fazia o que os outros todos faziam. Queria I fazer. believe he's really worldly son. Eu penso que ele foi rebelde. Worldly, worldly. Um filho do mundo. I believe he have so much connection to the world that he get now rebel against his father openly. Ele estava tão ligado com o mundo que ele No estava, respect anymore. estava rebelde, era contra o seu pai e não respeitava Do mais. you know what it says in the Hebrew, what is the name? No language. My language. Tradition. Vocês If sabem a que son was disrespectful to his father, he should kill with stone. nas tradições hebraicas, se um filho desrespeitasse o seu pai, deveria ser morto com pedras. Now think about this in mind. Agora pensem nisso na vossa mente. With all those risks, he chose to say no. Com todos esses riscos, ele escolheu dizer que I don't não. want to go. Eu não quero ir. Sometimes we are that way. E muitas vezes nós somos assim.
God wants us to do things. Deus quer que nós façamos coisas We can do those e things. nós podemos fazer essas coisas, But if we say no, thank you. mas nós dizemos não, obrigado. Or maybe we are even rebels, Or- disrespectful to God. Ou até sejamos desrespeitosos para Deus. And sometimes God disciplines us. E muitas vezes Deus disciplina-nos. But sometimes He said, okay, if you don't want to, switch yourself. Mas outras vezes Ele diz, está bem, se não querem, então façam o que quiser. Switch yourself. Sim. Okay. But the idea is, one day you will be, held responsible for what you do. Mas a ideia aqui é que um dia serão responsabilizados. So he is really disrespectful, but at least he's honest to his father and does not want to go now. Ele foi desrespeitoso, mas pelo menos foi honesto para o seu pai. But let me tell you this, even though later he goes, Mas mesmo que ele tenha ido mais tarde, he's still disobedience to his father. mas ele continua a ser desobediente ao seu pai. Why? E porquê? Because obedience means you do without mumbling, without commentary. Porque obediência significa fazer sem questionar, sem comentar. That's why the word exists in the Bible, thus saith the Lord. Por isso é que existe na Bíblia dizer assim diz o Senhor. English means you do that way, you not comment, you just do because the Lord saith. E significa apenas fazemos sem comentários porque Deus o diz. I'm afraid sometimes. Eu muitas vezes tenho medo. Because sometimes we comment. Porque muitas vezes nós comentamos. Why, Lord? Porquê, Senhor? Why like this? Porquê assim? Why not so? Porquê é que não é de outra forma? Why we not can do this way? Porquê é que não podemos fazer isto assim? God says, no, I want you this way. Mas Deus diz-nos I não. want you to go today. Maybe he said, Father, I can go tomorrow. Ele quer que nós façamos de certa No, forma. no. Ele poderia You ter go. dito I will que ia need amanhã. you today to go in my vineyard. Mas o pai disse não, eu quero que tu vás hoje para a minha vinha. He was disobedient. Ele foi desobediente. However, Apesar disso, he regret ele arrependeu-se and he get e ele foi and work. e trabalhou. See, I believe this is a son who later he think about, wait a minute, everything what the father did for me, he saved me, he put me here and he cleans me and he take care of my needs, and I am not going to do God's will. Talvez ele tenha pensado, então, ele salvou-me, ele limpou-me e deixou-me, cuidou das minhas necessidades, eu não vou fazer o desejo de Deus. If you think about it, it's the same with the prodigal son. E se pensarem, é o mesmo com o filho pródigo. Huh? Then he goes and then he come back. Ele foi e depois voltou. See, many times we think we know better and we disobey God and then we come back. Muitas vezes nós pensamos que vamos fazer melhor e desobedecemos a Deus, mas depois voltamos. And the beautiful about the Lord is E a beleza de Deus é, He accepts us the way we are. Ele aceita-nos da forma que nós somos. And He will act like nothing happened. E Ele vai agir como se não tivesse acontecido nada. That's why Jesus says, okay, He did better than the other one. E é por isso que Jesus disse, Now the "Ok, second son, ele fez melhor que o outro. the young one, he says, I will go. Mas o segundo filho, o mais novo, ele disse, eu vou. But he didn't go. Mas não foi. It's not like today. Não é também assim hoje em dia? When we read the Bible and doing this and doing that and doing this, yeah. Quando nós We lemos come to the church, yeah, this good thing, yeah. Quando Oh, lemos the a Bible is Bíblia, good, yep. a dizer para fazer isto e aquilo, ir à igreja, But we don't do what it says mas nós não fazemos aquilo que lá diz. because we don't care what the Bible says. Porque não nos preocupamos com o que diz a Bíblia. But yet we said, yes, we do it. Yes, we Christians. Mas nós dizemos que sim, que fazemos e que somos cristãos. But we don't do what the Bible says. Mas nós não fazemos o que diz a Bíblia. That's what Jacob says. E foi isso que disse Jacó. We just say, but we don't live the way the Bible Nós apenas falamos, mas não vivemos da says. forma. We just hear the word of God. Nós ouvimos a palavra But de goes Deus, here and goes here. mas entra por um And ouvido e stand sai to por go, outro, whoop. em vez de ir pelo coração. But this one said, oh yeah, Father, you can count on me. I mean, Este filho disse, sim, eu vou, podes contar comigo. he didn't do. Mas não foi. Can you imagine the disappointment of the father? Conseguem imaginar o desapontamento desse pai?
often we saw the young man got people father love more because he's small guy, it's the little one, the older one, the younger one. Muitas vezes conseguimos ver que o pai ama os mais novos, porque é o mais And novo, he disappointed him the most. mas ele desapontou em mais. The same needs to go. Eram as mesmas The necessidades. same father, Os dois precisavam the de ir, same tinham teaching in the house, o the mesmo- same law for o everybody. mesmo pai, os mesmos ensinos e a mesma lei para todos. But he is just a talker and not a doer. Mas ele apenas era um falador e não fazia o que dizia. James 1:22. No, go there. Em Tiago 1:22, He's a hypocrite. ele era hipócrita. How many Christians? They are hypocrites. Quantos cristãos são hipócritas? Sometimes I say to my wife, sometimes I say, look, I said, in some way or other, everybody's a hypocrite. Eu às vezes falo para a minha esposa que à nossa volta todos são hipócritas. And I said, I don't want to be a hypocrite on purpose. E eu não quero ser um hipócrita com propósito. Sometimes we say thinking and we're not thinking and we cannot do it. Às vezes nós dizemos coisas e não pensamos e depois não as fazemos. But for the other people, we are hypocrites. Mas para outras pessoas nós somos hipócritas. But I don't want to be hypocrite on purpose. Mas eu não quero ser um hipócrita propositadamente. And if I know I'm hypocrite in one area, I will come to the Lord and say, Lord, forgive me for I'm a hypocrite. Se eu descobrir que sou hipócrita em alguma área, eu quero ir perante o Senhor e pedir-lhe perdão por ser hipócrita. Because I want to, what I'm saying, I want to live it. Porque eu quero, o que eu digo, eu quero viver dessa forma. And God help me, I try to live this since I am saved. I try to live what I preach. E Deus me ajuda, eu quero sempre viver da forma que eu prego, desde que sou This is a salvo. hypocrite. Mas isto é hipocrisia. He said he respect the Father, Ele disse que e respeitou o Pai, but he didn't. mas não foi. He said he's a Christian, but he don't live like a Christian. Ele diz que é um cristão, mas não vive como cristão. Many people today, they think they're Christian because they go to church. Muitas pessoas hoje em dia pensam que são cristãos por But irem à they don't igreja, respect the authority of the Father. mas não respeitam a autoridade do They Pai, don't respect the Bible. nem a Bíblia, They don't respect the authority of the pastor. nem a autoridade do pastor. But yet we are Christians. Mas apesar de tudo são cristãos. That's the truth in the churches. É esta a verdade nas igrejas. Hey, that's the truth. He's a hypocrite. Isso é, He's a liar. isso é He hipocrisia. lied. I will go. Father, you have my word. Isso é mentiroso. Ele disse que ia, tinha a palavra he doesn't dele, go. mas ele não foi. He's a superficial. Ele foi superficial. He just want to please Father. That's it. He said what is good to his Father here. Ele só queria agradar o seu pai, Let's dizer o que era close agradável this, para 2 ele. Timothy Vamos- chapter 3. Finalizar com 2 Timóteo, capítulo 3. And that time was a big thing. And still today, there are a lot of churches today will not preach what I preach today because he don't want to offend people. E este é um problema em muitas igrejas que não falam o que eu estou a falar hoje porque não querem ofender as pessoas. But I'd rather you be mad of me and know what the Bible says than didn't tell you. Mas eu prefiro que vocês fiquem chateados comigo, mas que saibam o que diz a Bíblia do que não vos dizer nada. Look what it says in 2 Timothy chapter 3, verse 1 till 3. 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. Then in last days, Sabe, porém... 2 Timóteo. Sabe, porém... 2 Timothy 3, 1 till 5. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sounds like the young man, the young son, isn't it? Isto parece como o filho mais novo. I go, Father, you can count on me. Eu vou, pai, podes contar comigo. You know, you can't count on me, Father. I will be there. I will be there. Tu sabes, podes contar comigo, eu vou estar lá. And I can imagine the father goes to his vineyard, E eu imagino o pai a ir para a sua vinha and this young man is not there, young son. e o filho mais novo não estar lá. How disappointed he was. Quão desapontado ele deve ter ficado. Let me tell you something. When we don't live the way we should do, E deixem-me dizer-vos uma coisa, se nós não vivemos da forma que devemos, we cannot disappoint God because He knows before this happened. nós não vamos desapontar a Deus, porque Ele já sabe das coisas antes de acontecerem. But I can say, I can see the heart of the Lord. And He said, I die for Him too. Mas eu imagino o coração do Senhor a dizer que eu também morri I por die Ele. for her too. Eu morri também por ela.
Why she don't want to work for me? Porque é que ela não quer trabalhar para mim? I love her too. Eu amo também. See, this father loved both sons. Este pai amava ambos os filhos. But the question is, both sons love father? A questão é, ambos os filhos amavam o pai? Revelation 22:12 says, I will come. Apocalipse 22:12 diz, eu I will voltarei have a reward with me. e eu trarei recompensas comigo. And one day, the Father will return. Jesus Christ will return. E um dia Jesus Cristo voltará And they will have a reward with him. e nós teremos recompensas dele. Would you get a reward? Irão vocês receber uma recompensa? I hope I get a reward. Eu espero receber uma recompensa For all the troubles and all the headache what I have. por todos os problemas e dores de cabeça que eu tive. To have a reward, to have something to throw to Jesus' feet. A Por crowd. ter alguma recompensa para que possa entregar aos pés de Jesus. Because this is what the Bible says. Porque é isso que diz a Bíblia. I want to have a crown to throw to Jesus' feet. Eu quero ter uma coroa para entregar aos pés de Jesus. And to tell him, Lord, I tried to be the best worker I could. Para poder dizer, Senhor, eu tentei ser o melhor trabalhador que pude. I want to work for you. I want to do the best I could. And this is what I could. Eu quis trabalhar para ti e fazer o melhor que eu pude. And this is you and you alone. To you to be the glory. E para ti, só para ti, a glória. Or I will be ashamed to Oh. look God in the face. Ou eu terei vergonha de olhar na face de Deus. Because I don't do nothing for his glory. Porque eu não fiz nada para a sua glória. So much to do, Existe tanto para fazer, but I didn't do nothing. mas eu não fiz nada. Matthew 28, the Bible says, go ye in all the world. Em Mateus 28 a Bíblia diz, Preach the gospel. ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. That's not just for the pastor. No. Isso não é trabalho apenas do pastor. That's the great commission for the church. Essa é a grande comissão para a igreja And for everybody who is in the church. e para todos aqueles que estão na igreja. I will close with this question. Eu vou finalizar com esta pergunta. Which son are you like? Com- Which one do you is like? Com qual dos filhos vocês são parecidos? The Heavenly Father Querido Deus, is a lot to work. existe muito trabalho Here in Esgueira, aqui em Esgueira, Naveiro. em Aveiro. Lord, would you please help me Senhor, podes ajudar-me to do more for you, a fazer mais para ti, for your glory. para a tua glória. That's what counts. Not for what I do. É isso que importa, não aquilo que eu faço. It's what you do through me. É aquilo que tu fazes perante mim. Would you please take the glory for what we do here for you? Por favor, leva a glória daquilo que fazemos aqui para Lord, ti. everything what I do bad, it's my fault. Senhor, tudo aquilo que eu faço de errado é a minha culpa. And everything what is good in our church and here in my work is you and you alone. E tudo aquilo que há de bom em mim e na nossa igreja é sobre ti, To só you ti. be the glory. Para ti seja a glória. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.